Todas as pessoas são bem-vindas por aqui. Este podcast é para a gente trocar ideias sobre o campo da comunicação e as conversas urgentes do nosso tempo a partir do que pensam, criam e reivindicam as coletivas que fazem parte da coalizão de mídias periféricas, faveladas, quilombolas e indígenas. Inclusive, segue lá no Insta, @coalizão de mídias. Eu sou o Tony Marlon, do @a terceira margem da rua. Eu sou um homem branco de pele clara, de baixa estatura. Meus pronomes são ele, dele. Meu território é o Campo Limpo, uma das periferias da Zona Sul de São Paulo. E eu me reconheço mais ali como educador, comunicador popular. Eu estou vestindo uma camiseta amarela, uma camisa amarela. Eu tenho as unhas pintadas de verde. Eu tenho o cabelo descolorido, cortado para o lado esquerdo. O lado esquerdo é um pouquinho maior. Também uso brincos, viu? Um de cada lado. Hoje, o meu papo é com a Aline Rodrigues, da Periferia em Movimento de São Paulo. E é ela quem vai se contar, se apresentar agora. Aline, bem-vinda. Muitíssimo obrigado. Olá, para quem nos escuta. Que coisa boa a gente ter esse espaço de falar sobre a nossa caminhada e conduzindo da melhor forma aí por Tony Marlon. Eu sou a Aline Rodrigues, sou uma mulher branca, de cabelos compridos, ondulados, com luzes, uso aparelho nos dentes, estou usando uma camiseta do estilo camiseta de várzea, da Cooperifa, tem uma gola amarela e o restante da blusa é azul marinho, tem alguns logos aqui, mas não dá para ver na nossa tela, e tem um fundo branco atrás de mim. Sou do Campo Limpo, mas agora eu estou falando do Grajaú, que é o meu percurso há 15 anos, Campo Limpo e Grajaú, essa ponte que eu atravesso sempre. Eu sou uma mulher de 1,73 m e meus pronomes ela, dela. Aline, a Periferia em Movimento está fazendo aniversário ao longo deste ano, certo? Como é que nasce a Periferia em Movimento? E para quem ainda não conhece, como é que a gente explica, conta a sua linha editorial? Eu represento a Periferia em Movimento, e aí a gente encontra facilmente @Periferia em Movimento nas redes. Periferia em Movimento surge e aos poucos eu vou descobrindo que outras tantas mídias também nascem nesse contexto, de pessoas que vão para a universidade estudar jornalismo e não se encontram, não encontram o seu território sendo considerado no debate do jornalismo dentro da universidade. Professores e professoras não citam fontes periféricas, não nos é apresentado referências de mídias periféricas dentro da universidade, e eu me uno nesse incômodo com o Tiago Borges, a Sueli dos Reis Carneiro, com uma proposta de TCC para fazer uma produção audiovisual e para pesquisar sobre as periferias e como as periferias são retratadas, e nós fazemos um documentário Grajaú na Construção da Paz, que traz os impactos, os efeitos, as relações que os movimentos sociais estabelecem nos territórios periféricos. Já nessa proposta de fazer um registro jornalístico por meio do audiovisual, que faça uma abordagem diferente da até então que a gente acessava nas mídias. As mídias sempre, e até hoje, fazem o registro ou do herói, da referência, da superação, ou da escassez, da pobreza, de coitadinho, e a gente faz um registro muito para além disso, e para combater esse registro limitado, né? E de lá para cá, a gente vai amadurecendo a nossa linha editorial, que começa com esse registro dos movimentos sociais, o que está rolando, da agenda cultural. As pessoas descobrem aí o que está rolando nas periferias, acessando os nossos canais, a agenda, né, o que tem para o fim de semana. A gente vai, aos poucos, se organizando para comunicar essa agenda. Mas depois outras iniciativas surgem e fazem melhor, fazem de forma mais... com mais qualidade mesmo, com mais constância, né? E aí a gente entende que o nosso lugar melhor, nossa melhor contribuição já é outra, conhecendo muitas iniciativas, muitos movimentos sociais, a gente vai uma camada além e a gente se propõe a retratar as histórias,
as mobilizações sociais, falar dos bastidores, de como surgem, de quem são as pessoas que estão à frente, dando crédito para quem merece o crédito, que também é outra questão histórica, darem os créditos errados, né? Outras pessoas vêm no final só para assinar que fez, mas quem fez a caminhada, quem fez a luta, quem abriu mão da sua vida pessoal para se dedicar ao coletivo, ao social, não ganha o crédito. Então, a gente se propõe a fazer esse registro da história, noticiar a mobilização social. Como a gente sempre dá o exemplo, não envelheceu esse exemplo ainda, a gente não cobra o buraco na rua, outras mídias cobrem, a gente cobre a mobilização da população por conta daquele buraco na rua que não foi resolvido por quem deveria resolver. A gente conta desse levante, dessa ação, do não só esperar a solução vir de fora, mas a solução ser criada de dentro, é o que a gente faz. Outro dia você estava falando sobre como é que se dá a educação mediática da Periferia em Movimento a partir do conteúdo que é produzido. Produz-se o conteúdo, circula-se o conteúdo e as audiências têm uma reação a essa informação, a esse conteúdo. E nesse debate, nessa troca, acontece a educação midiática. Eu acho esse exemplo maravilhoso e gostaria de trazer ele aqui, que você pudesse contar um pouquinho mais para a gente como é essa experiência e, se possível, trazer algum exemplo recente para a gente ilustrar. A gente ouve comumente as pessoas separando. Agora estou fazendo jornalismo, agora estou fazendo educação midiática. Agora estou produzindo conteúdo jornalístico, agora estou dando uma oficina, um curso com as ferramentas do jornalismo, usando a metodologia de educação midiática. E para a gente está tudo interligado. Uma coisa não funciona sem a outra. Nós pisamos o chão da periferia e a gente não pode abrir mão, nunca abrimos mão nesses 15 anos, de colocar o nosso público no centro. E o colocar o nosso público no centro, entender que para um conteúdo ele é fonte, para outros vários conteúdos, né, esse público é a pessoa que interage com o que a gente apresenta para o mundo, e a gente precisa escutar nesses dois momentos, como fonte, e aí vai o conteúdo para o ar e a gente compartilha para quem saiu como fonte esse conteúdo, esse resultado, mas quando a pessoa não é fonte, ela também é escutada o tempo todo, de esse conteúdo faz sentido, esse conteúdo somou com o seu dia a dia, fez a diferença, ou tipo, esse conteúdo não contemplou a minha necessidade dentro dessa temática. Então a gente tem 3 frentes igualmente importantes, que é a produção de conteúdo jornalístico, educação midiática e articulação territorial, que se retroalimentam, que se conversam para uma frente melhorar a outra o tempo todo. E aí, pensando em exemplos aqui, a gente fez recentemente, né, no fim do ano passado e começo desse ano, nós fizemos uma série chamada E Agora PEN. Eu tenho como exemplo, assim, é o consolidado, é a forma mais didática de explicar o quanto funciona essas 3 frentes da Periferia em Movimento. Antes de criar o E Agora PEN, a gente fez uma escuta de toda a equipe, que é 100% periférica, e vive e circula as periferias. Então, a nossa equipe, e isso é para tudo, não só para essa série, mas também para ela. E a gente fez uma escuta de quais são os entraves para acesso a direito. Quando é que eu me sinto perdida ali, para saber o passo a passo para acessar direitos? Então, a própria equipe já se viu nesse entrave. Pô, entro no site da prefeitura e eu não sei onde vou para descobrir como é que eu acesso, né, tal coisa. Então, isso é a partir da própria equipe. E aí, para além disso, a escuta da equipe no grupo da família, do Zap, no almoço de domingo na família, do aniversário, do encontro dos amigos, também escutam, trazem essa escuta, né, do quanto isso não é só da nossa equipe, isso também é da minha mãe, que não consegue acessar, sabe, fazer a sua carteirinha da UBS, não consegue cadastrar ali a criança no CAD único, enfim, tem uns desafios aí. Então, a gente vai fazendo essa colheita de temáticas, faz essa escuta da equipe, do nosso público, pelo WhatsApp, principalmente, né, que a gente tem uma interação maior, e a gente chega num produto chamado E Agora PEN, que é um tutorial de acesso a direitos, de diferentes temáticas. Então, a gente fez um tutorial de meu familiar morreu, como é que eu faço para acessar direitos, para que eu enterro ele, né, faço o enterro com dignidade, para que eu
eu garanto que alguém venha e, com todo respeito, cuide, né, desse familiar até o momento do enterro. Então, tem um tutorial sobre isso. Descobri que meu filho está no espectro autista, como é que eu faço para acessar todo o sistema ali de serviços, de acesso a profissionais que o apoiem no seu melhor desenvolvimento. Dei 2 exemplos aí bem diferentes, mas que a gente, né, abre esse leque e seleciona 20 temáticas em 2 temporadas que entrega esse tutorial. Só que aí a gente entrega para o mundo e a gente quer saber se realmente isso contribuiu com as pessoas. Além das redes, a gente fazer a coleta nas redes, a gente também vai para uma escuta qualificada no dia a dia, vai para a rua para ouvir as pessoas, se aquele conteúdo realmente contribuiu. Não é, a gente faz esse online e offline o tempo todo, que também tem a ver com essas 3 frentes, com essa articulação, com essa educação midiática. A gente não se limita e não pode se limitar a estar distante, porque tem pessoas que não acessam o conteúdo da PEN pela correria do dia a dia, e a gente vai até ela e apresenta o conteúdo, mesmo que ela depois não vá acessar o nosso site. Se ela acessou um conteúdo que a gente conseguiu trocar uma ideia qualificada sobre aquele conteúdo, para a gente já valeu. Então, dei um exemplo aí de como é que o sistema aqui, né, na casa funciona, e tem que funcionar o tempo todo, senão a gente entrega um conteúdo que não faz sentido nem para a gente, quem dirá para o nosso público. Repete para a gente a tríade. Produção de conteúdo jornalístico multimídia, educação midiática e articulação territorial e fora do território. Então, a gente entende que também tem que fazer uma escuta fora do território para não se equivocar e viver num mundo à parte, porque a periferia faz parte do todo. Então, a gente transita dentro e fora dos territórios periféricos. Então, esse é um ótimo gancho para a gente avançar sobre, talvez, o ponto central aqui da nossa conversa o contraponto ao jornalismo hegemônico, comercial, é chamado comumente de independente. Mas a PEN se reconhece de outra maneira e se nomeia de outra maneira, que é jornalismo de quebrada. Então, queria que você me contasse um pouquinho o que quer dizer esse conceito, né? Quais são as características desse conceito, como é que ele nasce. É importante dizer que esse termo ele não é de ontem que a gente usa esse termo mais organizado, a gente consolida esse termo em 2015, quando a gente desenha um curso de extensão na Universidade Cruzeiro do Sul, com uma proposta de partilhar os nossos conhecimentos e trocar conhecimentos com estudantes de jornalismo e profissionais de jornalismo, preferencialmente pessoas periféricas. Então, foi esse convite lá atrás que a gente se faz de sistematizar o que a gente faz. Então, desde 2009 a gente faz jornalismo de quebrada, mas só em 2015 a gente assume esse termo, nesse contexto de elaborar um curso de extensão. E o jornalismo de quebrada, já vi algumas pessoas usando, mas às vezes eu sinto que é algo muito particular da PEN e que algumas pessoas têm dificuldade de dizer que também faz jornalismo de quebrada, apesar de eu enxergar em muitas mídias fazendo jornalismo de quebrada como a gente defende. Mas às vezes eu tenho essa sensação que talvez a gente tenha personificado demais, enfim, ou explicado de menos. E essa aqui é uma oportunidade de a gente contar, porque eu falei sobre as 3 frentes, né? 3 frentes de atuação. E isso tem a ver com o que o próprio nome diz, que é de onde a gente surge. A gente surge da quebrada. Se a gente surgisse em outro território, esse tripé talvez não fizesse tanto sentido. Mas eu não posso afirmar porque desse chão que eu piso não é do outro. Mas como a gente pisa o território e nós somos cria, né, desses territórios, nós nos formamos enquanto indivíduos e como profissionais do jornalismo nos territórios periféricos, a gente não consegue separar o que a gente entrega para o mundo do que o mundo acha do que a gente faz. Então, o jornalismo de quebrada, resgatando o que eu trouxe desse tripé, é a escuta contínua dos nossos públicos e o prioritário que a gente tem como persona as mulheres negras periféricas, arrimo de família, que tem que dar conta da casa, mas também se propõe a dar conta da coletividade.
E é com essa mulher que a gente dialoga, é para essa mulher que a gente trabalha, entendendo que ela também se relaciona com outros públicos que circulam os territórios. E o jornalismo de quebrada é essa escuta contínua dessa mulher, dessa atuação, desse tripé o tempo todo, eu se reinventar a partir dessa escuta também. Então, eu não só escuto, mas eu me permito atravessar pelo que eu escuto. Isso é muito importante. Porque também não adianta a gente escutar, a gente abrir uma janela de escuta, criar uma expectativa de, puxa, me escutaram, agora vão repensar o seu conteúdo. E não fazer nada, né? Melhor nem abrir essa janela, eu acho, sabe? Porque também é isso, né? A gente vê formulários que mídias abrem, pesquisa de público. Só que aí a interpretação que é feita desse formulário, a decisão de mudança, às vezes vai mais para um interesse de outro público, que não é aquele que consome o conteúdo, é aquele que tem espaço de publicidade. E aí, saca, tipo, o formulário escuta o público final, que é quem consome o conteúdo. Só que a decisão de mudança vai atender um público outro, que não aquele que consome o conteúdo. Então, a gente cuida para que a gente não cometa esse equívoco, né? Pelo contrário, que se alguém for anunciar na Periferia em Movimento, vai ser pelo viés do que a gente quer entregar para o nosso público, não que a marca quer entregar para o público, sabe? E se não quer entregar algo semelhante ao que a gente já propõe de linha editorial, não vai divulgar. E ao escutar esse público, ao entender o que ele deseja, o comportamento dele, é justamente para qualificar minha relação com ele, é para melhorar minha relação com ele, é para entregar algo que faça sentir e sentido para ele, e não para que os dados dele sejam entregues para terceiro para tomar decisões comerciais. É mais ou menos isso, né? Exatamente, porque criar uma mídia a partir das periferias não é simples. Então, a gente comprou já várias brigas no jornalismo, né? A gente já disputou muito narrativas. E se for para estar nessa disputa, que seja para justamente contribuir, porque se a gente não for contribuir socialmente para a população periférica, melhor a gente não existir, não ter todo esse desgaste, esforço, reinvenção constante, se não for para atender o nosso público. Então, de novo, o jornalismo de quebrada prevê o público no centro. Está o tempo todo no compromisso de cumprir o papel social do jornalismo, que a gente aprende na universidade, que por mais que seja de fontes norte-americanas, né, dos Estados Unidos, né, de profissionais de lá, a gente se conecta lá atrás e ainda faz muito sentido. No livro Elementos do Jornalismo, é trazido que o jornalismo ele é para tornar as pessoas livres e capazes de se autogovernar. Isso, para a gente, nesses 15 anos, segue fazendo muito sentido. Se o jornalismo não for para oferecer informações suficientes para as pessoas se sentirem livres para escolher e não se sentir conduzidas a uma decisão, não serve. A gente fala sobre ampliar olhar, a gente não fala sobre mudar. Agora você não pode mais olhar aqui, você vai olhar para lá. E cancela todo o tempo que você olhou para outra direção. Não, a gente quer ampliar. Tudo bem você continuar considerando essa versão da história. Tudo bem você considerar aqueles valores que foram te apresentados e deram composição para a sua identidade até aqui. Mas que tal você ampliar o olhar para esse outro lado? Porque também é muito ego jornalístico dizer que vai fazer as pessoas mudarem de ideia, as pessoas entenderem que elas estão erradas e o certo é esse aqui, né? Nós não queremos fazer esse papel, a gente quer ampliar. E também conhecer o lado que a pessoa estava olhando e que a gente também não estava olhando. E aí é a escuta. Se eu não escuto, eu acho que eu estou entregando o lindo, maravilhoso e tudo que a pessoa precisava. E se eu escuto, eu falo, poxa, eu estou entregando um pedacinho, mas ela já tem uma bagagem imensa e a gente vai compor esse todo, que é cada pessoa, que é cada território, tem as suas particularidades ali. E hora a gente vai contribuir, hora a gente não vai contribuir. A gente contribuindo de vez em quando para cada pessoa, para cada território, tá ótimo, é o que a gente quer. Aline, você trouxe bastante esse elemento de jornalismo de quebrada, né, e as características dele. Estou pensando aqui como é que ele se materializa em que tipos de processos diferentes. Eu escutei aqui você falando sobre essa escuta ativa dessas pessoas, né? Eu vou colocar aqui audiência só para ficar na linguagem da nossa conversa, mas que não é uma audiência que fica somente recebendo conteúdo, justamente é o contrário disso.
É uma audiência que fica andando os dois lados da conversa, inclusive influenciando diretamente e corrigindo o conteúdo e a rota, né? Então, o jornalismo de quebrada, ele não é só um jeito de perceber a forma de contar a história. Ele também é um jeito de fazer essa contação de história para os territórios, se eu entendi bem. Sim, sim. E vou dar um exemplo prático, personificar aqui, mas isso é algo muito comum. Mas vou dar o exemplo de uma pessoa, uma profissional, que experimentou diferentes papéis em relações com a periferia em movimento. Ela foi fonte em matérias que falavam sobre educação, sobre soluções criadas na educação, sobre o desafio da educação. Ela foi parceira de produção de conteúdo. Então, por exemplo, já citando quem é, né? A Lucimeire Juventino, uma profissional da educação, poeta, escritora de livro infantil. Ela foi fonte para falar como profissional da educação na Periferia em Movimento. Mas ela chamou a gente para conversa para dizer: puxa, seria incrível vocês contarem a história das mulheres matriarcas, as mulheres que vieram antes, as mulheres que não tiveram aquele crédito, sabe o que eu falei? De apesar de fazer muito, vieram outras pessoas que não mulheres, inclusive negras, tomaram todo o crédito delas, apesar delas serem responsáveis pela criação da primeira UBS, a criação da primeira escola no Grajaú, elas não ganharam crédito, nunca foram entrevistadas, inclusive. E aí que nasce a nossa série Matriarcas, em que a gente ouve Lucimeire e convida ela para apresentar. Ela que um dia foi fonte, depois reagindo como público que consome a Periferia em Movimento, sugeriu coisas que a gente tinha que ainda não fazia, que ela sentia falta, e aí a gente convida ela para ser uma profissional atuando na Periferia em Movimento para fazer a série. E aí ela chama a gente também para ir na escola que ela trabalha, para fazer oficina de repórter. Então, tá aí um exemplo. Pessoa que circula os territórios, que está nessa mobilização social, que tem enquanto profissão também essa contribuição social na educação, literatura, circulou em diálogo com a gente, contribuiu com a Periferia em Movimento em diferentes momentos. Então, o que eu tô te escutando falar é que existe esse deslocamento o tempo todo dentro desse jornalismo que a Periferia em Movimento faz, onde ninguém tem um lugar muito fixo, inclusive a própria equipe não tem um lugar muito fixo dentro dessa contação de história, e essa é uma das características desse jornalismo de quebrada que vocês trazem, que vocês apresentam ali para o mundo. E acontece um outro fenômeno também, e me corrija se eu estiver errada, que é justamente o deslocamento dos papéis sociais dessas pessoas. Então você está dando um exemplo aqui em que uma pessoa às vezes nem está olhando ali para a possibilidade de apresentar um conteúdo. Como assim? Eu nunca me pensei como uma pessoa apresentadora de um conteúdo. E aí, de repente, ela tá ali na frente da câmera, não só, né, ajudando a roteirizar, ajudando a pensar o conteúdo e apresentando. Então, tem essa coisa do deslocamento dos papéis sociais, digamos assim, na narrativa, mas também dos papéis sociais de fato mesmo, né? Então, uma professora vira uma apresentadora, uma gestora de saúde vira uma roteirista, né? Uma educadora ali de uma escola infantil acaba virando uma pauteira. E aí, dentro disso, até para trazer um outro exemplo bem rápido, a Periferia em Movimento realiza oficinas, cursos, a partir da educação midiática, né, de apresentar as ferramentas de jornalismo, como é que as ferramentas de jornalismo podem apoiar as pessoas no dia a dia, mesmo que não se tornem repórter. E nesse lugar, inúmeras vezes, não é a nossa equipe que conduz a atividade, a conversa. Nós convidamos pessoas do território para falar melhor do que a gente sobre determinados temas e como elas se relacionam com o jornalismo. E aí, de novo, fontes que viram palestrantes, facilitadores de conversa, compõem uma roda de conversa, as próprias matriarcas, inclusive, nós tivemos uma mesa no Sesc Pompeia, em que ela foi composta por algumas das matriarcas e pela Lucimeire, que mediou a conversa, para elas contarem como é que foi serem retratadas, como foi para elas serem retratadas, serem ouvidas pela primeira vez, elas que às vezes mais de 3 décadas de luta depois nunca foram entrevistadas, sabe? Então elas também tornaram público assim o que significou esse jornalismo de quebrada que chegou até elas, convidou elas para compartilhar seus saberes e depois elas vão para uma roda de conversa e fala para mais outras pessoas no offline, no olho. Para quem não vivenciou o que a gente vivenciou, inclusive, né? Bater na porta delas, tomar um café e depois entrevistá-las, para que o público também entenda o que a gente aprende
com as nossas fontes também. Então, a Aline deu a dica aí para você que está me escutando, você que é professor, professora de universidades, escolas também, universidades de comunicação, diretores, diretoras de universidades de comunicação. Gente, chama aí a Periferia em Movimento, chama aí a Aline. Olha a riqueza dessa elaboração, desse fazer e apresentar isso para a sua turma, por exemplo, dos cursos de comunicação, primeiro, quarto ano, não importa. Olha que riqueza e como seria incrível expandir esse horizonte sobre o que é fazer jornalismo e mexer um pouco nessa lógica, né? Aline, para a gente poder caminhar aqui pro finzinho, quantas pessoas estão hoje dentro da Periferia em Movimento e, junto com isso, como que tem sido deixar a Periferia em Movimento existente no mundo? Vocês acessam políticas públicas, editais privados, o recurso é sempre um desafio, estou sabendo, mas como é que tem sido o caminho de vocês pensando em sustentabilidade econômica? Legal, nós somos em 11 pessoas na equipe, diferentes papéis. Ao longo dos anos a gente consegue organizar e entender, né, otimizar essa estrutura, né, da nossa equipe, para que venham profissionais especialistas em cada assunto, em cada técnica, em cada habilidade. Mas é um desafio para a gente o manter, sempre foi. Quando você traz dos 15 anos, e quando eu conto dos 15 anos, há quem ache que assim, pô, chegou com 15 anos, a estrutura tá ok, o caixa tá ok, o futuro tá ok. Não, não, não. A gente encerra o ano passado sem perspectiva de futuro financeiro da Periferia em Movimento, e é sempre um alerta e sempre um corre, como a gente gosta de dizer, para garantir isso a longo prazo. A gente acessa políticas públicas, mas editais como um todo, público ou privado, é sempre uma incógnita, né? De qual, para além do critério que é dito nos editais, qual é o outro critério de quem vai selecionar, qual é a prioridade da vez, né, de escolha. Então, a gente também presta serviço, a gente tem também a nossa campanha no Catarse, então a gente busca diferentes fontes, né, de apoio para vislumbrar o futuro a mais longo prazo. E eu quero dizer que sobre isso também, para mais do que permanência, um caixa financeiro garantido a longo prazo também nos permite reinventar de novo, ousar repensar coisas, propor mais coisas novas. Às vezes a gente tem na bagagem aqui muitas ideias de melhorias, porque a gente faz, de contribuições outras, mas o recurso nos diz: agora não, guarda para mais tarde. Então, contar sobre isso também não é só para manter o que a gente faz, mas também é para melhorar o que a gente faz, para reinventar o que a gente faz. E quando a gente fala de vida periférica, a gente sabe que quantos sonhos são adiados por falta de recursos. E não por falta de capacidade, não por falta de ideias mesmo, né? De sonhos ali nas pessoas. Esses dias a gente dividiu até uma conversa com imprensa jovem, né? Eu e Tony, dentro da Feliz, Festival de Literatura da Zona Sul. E eu trouxe isso para a turma do quanto eu levo a sério os sonhos. Não romantizo os sonhos, né? É só sonhar e se determinar que você realiza, mas os sonhos dizem muito sobre a nossa força, né? As coisas que a gente tem vontade de realizar, elas dizem muito sobre o melhor da gente e dizem muito sobre a nossa contribuição para o mundo. Sempre que possível, por meio do nosso trabalho, a gente gosta de alimentar esses sonhos pisando no chão. E para alimentar outros vários sonhos, né, é preciso o pé no chão, a praticidade e o que precisa, da infraestrutura, do financeiro, do desenvolvimento pessoal das pessoas, né, que trabalham com a gente. Essa mescla do chão e do céu também é um equilíbrio importante que a gente busca na nossa atuação sempre. Bom, para a gente encerrar, quero passar a penúltima palavra para você, já para a gente se despedir, mas pedindo também para você indicar uma pessoa da comunicação para quem está nos escutando agora possa seguir, possa acompanhar de perto, e também uma iniciativa, além, é claro, da Periferia em Movimento, que a gente já contou aqui no início, para as pessoas poderem acompanhar e verem de perto, e aí você já se despedir. Aline, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Eu indico a Martiene Keila, Pernambuco, e que recentemente a gente se conhece num contexto de contribuir com um curso de extensão.
que falava sobre jornalismo independente com olhar periférico. E aí indico a iniciativa dela, né, a proposta dela de jornalismo e de educação midiática também, pisando no território, que é o Sargento Perifa, profissional incrível que vive desafios muito semelhantes em um outro território e que a gente, ao se encontrar, tem se fortalecido muito, com muitas trocas. Aí o arroba, né, é sargento_perifa, e o sargento é referente ao território que ela reside, não inspirado, não foi nenhum sargento que fundou, só para não ter, né, interpretações equivocadas. E o arroba da Martiene, eu vou soletrar, M-A-R, T de tatu, I-H-E-N-E, aí mais normalzinho, Oliveira. Primeiro nome dela e sobrenome tudo junto, sem underline. Que bom que temos esse espaço criado por nós, aperfeiçoado com o olhar do Tony Marlon, que propõe esse ciclo de escutas. Quem compõe a coalizão às vezes esquece, por contar histórias das pessoas dos nossos territórios, de contar a nossa própria história, que faz parte desse território e que diz, né, muito do porquê que nós somos e do que nós somos. Então, a gente não pode perder de vista. Que bom que a gente tem agora também esse canal aqui para nos lembrar de contar nossa história. E eu vou subverter, só para dizer algo que é muito caro para mim, para a PEN também. Quando eu falo do ampliar o olhar, que a gente propõe o nosso público para ampliar o olhar, a gente também exercita o ampliar o olhar e tem uma centralidade que tem se feito presente em tudo que a PEN faz, aliás, desde sempre, mas a gente vai amadurecendo melhor isso, que é a acessibilidade da comunicação. Convido quem nos escuta a não perder de vista, olhem se alguém ficou para trás. Então, quando a gente pensa em acessibilidade da comunicação, é linguagem, é idioma, que às vezes fica para trás, e no nosso Brasil a gente tem um outro idioma oficial, mas outras tantas línguas, né, faladas e que não são consideradas oficiais. Mas a segunda língua oficial do Brasil é Libras, Língua Brasileira de Sinais, e que também abarca uma comunidade que se comunica, mas é pouco contemplada, né? Se comunica, mas não tem um canal de difusão para que elas se comuniquem com mais pessoas. Estou dando um exemplo da Libras, mas é isso. Outras tantas pessoas que vão, inclusive, nos ouvir, mas não vão nos enxergar, né? E que bom que a gente tem o recurso do áudio cada vez mais cuidado e contemplado. Estou bem trazendo um convite para fechar mesmo. Essa conversa não para por aqui, ela não precisa parar por aqui. Então faz o seguinte, escreva para a Aline Rodrigues, da Periferia em Movimento, a convide para falar na sua organização, no seu evento, para escrever um artigo contando tudo isso que ela faz, que ela já sabe, tudo isso que a PEN já faz e já sabe, como saber coletivo. Vamos circular este conhecimento no mundo, reconhecer esse conhecimento, criar espaços de reconhecimento para ele. O e-mail da Aline é aline@periferiaemmovimento.com.br. A gente vai deixar aqui na descrição também, junto com o perfil da Periferia em Movimento no Instagram. Depois que escutar isso aqui, fala, nossa, vou mandar uma mensagem para ela, nem que seja para dizer, amei tudo que você disse e fiquei com tal dúvida, mas escreva, vamos circular essa conversa. Nosso podcast, você já sabe, é um lugar para a gente trocar ideias sobre o campo da comunicação, a partir do que pensam, criam e reivindicam as coletivas que fazem parte da coalizão de mídias periféricas, faveladas, quilombolas e indígenas. Segue a gente lá no Instagram, @coalizão de mídias. Ative as notificações para receber episódios novos por aqui. Volte mais vezes. Beijo, outro